Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Empresas e Negócios podcast aqui da CBN, que traz as grandes empresas, as grandes ideias da nossa Joinville região. E nessa semana recebendo aqui o Tarcísio Martins Batista Júnior, que é o CEO da Sólidos Soluções Financeiras, uma empresa que nasce aqui em Joinville para curar muita dor de cabeça de empresários pequenos, médios e agora os grandes também. Tarcísio, muito obrigado por ter topado, participar aqui do Empresas e Negócios. Tudo bem? Legal, é um prazer estar aqui, prazer poder trocar um pouquinho da história da Sólidos, que a gente possa inspirar outros empreendedores aqui na região. É isso. Quando você fala de crédito, quando você fala de uma dívida, quando você fala de risco, né, de um dinheiro que foi gasto, por exemplo, por um cliente e aí abriu uma situação de inadimplência, é sempre um assunto chato de você lidar, né, com cobrança de um valor que está devido. Como é que a Sólidos enxergou nessa situação uma oportunidade de negócio? Legal, eu falo que todo empreendedor, eu acho que o grande negócio dele é resolver problemas, né? E a gente, quando eu trabalhava no fundo de investimento, eu identifiquei que vários problemas das empresas eram vender e não receber. E muitos deles entendiam do seu próprio negócio, né? Então, eu digo lá, a empresa cimenteira, ela entende de cimento, mas de cobrar, ela entende pouco. E aí a gente entendeu que a gente poderia fazer a diferença aí nessa área. Foi quando a gente começou a ofertar para as empresas esse serviço e dizer, olha, pode vender e se houver inadimplência, contrata a Sólidos que a gente vai fazer toda essa tratativa. Uma porque é uma linha tênue, né? Ele é teu cliente. Você precisa recuperar o dinheiro, mas você precisa trazer ele novamente para a jornada de compra, que é onde realmente faz a empresa crescer. E a Sólidos, ela teve uma grande atuação nesse segmento, que é poder ajudar os clientes inadimplentes a virar adimplente e voltar ao faturamento, que é por isso que os nossos clientes nos contratam hoje. Tocou num ponto importante agora, que é essa questão de evitar o litígio completo, né, entre o comprador e a empresa que forneceu esse tipo de serviço ou de produto. Para continuar, né, não só nessa questão de clima amigável, mas nessa cadeia de cliente, de vendedor, você precisa muitas vezes entender a dor, né? Por que essa conta não foi paga? Por que esse pedido, né, foi encomendado e esse cliente não conseguiu pagar? Como é que a Sólidos trata isso com quem está devendo? Legal, acho que o Brasil hoje ele bate recorde de inadimplência, né? A gente vem notando cada vez mais os números que estão aí. Então é uma grande dor para qualquer empresa, da pequena para a média ou a grande também. Nesse quesito, a gente tem que entender muito o descarte de caixa dele. E é aí que a Sólidos entende. Eu só ligar e cobrar quem não tem dinheiro, não vou receber. Ele vai dizer, olha, não tenho dinheiro, vai ficar triste, mas entender esse descarte e ajudar ele com isso. Então a Sólidos hoje ela consegue conceder um crédito maior para ele, para que ele possa pagar a dívida com o fornecedor e voltar a comprar. Né? Basicamente, ele está devendo lá, a farmácia está devendo, mas ela precisa ter medicamento para gerar novo faturamento. A gente fala, olha, vamos pegar essa tua dívida, eu parcelo em 12 vezes, pago teu fornecedor e tu pode voltar a comprar com ele para gerar novo produto e gerar receita e poder pagar esse passivo. Então, a gente ajuda a casar esse caixa novamente. Não só ligar e cobrar, porque eu acho que ligar e cobrar quem não tem dinheiro, infelizmente, só vai incomodar. E não é essa a relação. A gente quer trazer esse empreendedor que sonhou, mas está com uma dificuldade de caixa, a voltar a tocar o negócio dele. É legal isso porque é bom a gente diferenciar, por exemplo, que de uma operadora exclusivamente de crédito que vai te oferecer uma linha de crédito, vai cobrar às vezes um juro acima do mercado, vai se dar bem com a situação desse devedor. A ideia da Sólidos não é essa, é fazer uma intermediação realmente entre as partes. Exatamente, é poder ajudar ele no momento que ele mais precisa. Se ele está inadimplente é porque realmente ele teve algum problema de caixa interno ou que achou que ia vender e não vendeu e o estoque está lá, e aí a gente consegue alongar essa dívida dele para que ele possa diluir essa parcela e conseguir pagar. E com isso trazer ele de novo para o jogo do faturamento. Né? Que tipo de mercado você costuma explorar mais hoje? A gente atua muito forte no construção civil, farmacêutico e o têxtil. Acho que são os três principais setores que acabam tendo um pouquinho mais de inadimplência e são mais sensíveis ao macroeconômico. Tá? Construção civil, para o nosso ouvinte entender um pouquinho melhor aqui, a gente está falando de uma construtora, uma incorporadora, né, que fez uma aquisição grande de materiais, por exemplo, e por algum motivo essa obra pode ter emperrado ou fez um cálculo ali que não era o correto, teve problemas financeiros. E a partir daí a Sólidos entra justamente para intermediar com quem vendeu esses insumos. Perfeito. Vai desde uma construtora que a obra atrasou por algum sentido, né? Sei lá, o pessoal faltou, choveu demais, mas aí ele tinha um boleto lá para pagar 30, 60, 90 e a obra não ocorreu como deveria. Ou até mesmo o próprio construtor que ele vendeu lá na planta e o pessoal ficou de pagar por mês, ele contou lá, se todo mundo que comprou na planta me pagar, vai dar 100 mil. Então eu posso fazer 100 mil de dívida por obra. Do nada, 3 pessoas lá não me pagaram, entrou só 70.
E aí, o que eu faço com esses 30? Aí é o momento que a gente fala, ele precisa alongar também aqui a outra parte que é o fornecedor. E aí a gente entra. Mas a construção é a mesma coisa, É né? isso, né? E o legal nesse exemplo que você cita agora é que com essa intermediação, com essa consultoria que a Solids hoje oferece, o próprio fluxo de caixa, né, de quem estava devendo vai ser o suficiente não só para ela se manter viva, como para pagar uma dívida aberta. Perfeito. Até porque, assim, quando começa a entrar essa restrição, e eu não deixo ela entrar, porque a gente atua muito junto, né? Então, assim, ficou 5 dias vencido, os meus clientes já mandam para mim entrar com a negociação com o cliente deles. Mas se ficar 30 e ele protestar, os próprios bancos começam a desalavancar essas empresas, dizendo, olha, tu tinha lá 1 milhão de crédito, eu vou tirar, tu só tem 500. Então, aquele problema que era 30 mil, se eu não ajudar ele e entrar uma negativação, ele perde crédito com todos os outros bancos. E aí acontece a desalavancagem rápida. Tanto que o Brasil bate recorde aí de recuperação judicial. Porque talvez faltou alguém ali no comecinho para ajudar esse cliente para que não tivesse os primeiros apontamentos. A gente está falando aqui de pessoa jurídica e fazendo um paralelo com pessoa física. A gente tem órgãos de proteção hoje ao Serviço de Crédito, o SPC, o Serasa. No caso das empresas, como é que funciona essa comunicação entre os bancos, entre as empresas e essa negativação? Como é que chega, né, até a esse ponto de que essa dívida ela se tornar reconhecida? É muito simples. Isso vai de cada credor, cada fornecedor tem sua política. Então, tem fornecedores que ele fala, se não me pagar em 10 dias eu te protesto. Mas isso é ruim, porque aparecendo um protesto, o banco vai entender, olha, ele não está pagando o fornecedor, vamos cortar o crédito dele aqui. O que impacta ainda mais numa espiral de rota de colisão com a falência. Mas quando a maioria hoje está entendendo o cenário atual do Brasil, estão aí negativando com 30, 40 dias. Ou seja, geralmente a gente pega com 10 e faz toda essa intermediação para que isso não chegue no 40 dias. E a gente consiga evitar isso, para que ele não seja desalavancado pela parte de crédito. Porque uma vez apontado, é instantâneo, os bancos já recebem um alerta e aí eles já pensam assim, ó, vamos diminuir. Porque o banco ele não olha cada empresário. Ele fala assim, olha, apareceu o apontamento de 1 milhão agora, ele só tem 500 mil de crédito. E aí como é que eu faço para suprir esses 500 mil? Aí mesmo que eu não consigo pagar a minha dívida. Sim. Então a Solids ela vai inverso das instituições financeiras. Ela enxerga a oportunidade futura, né? Ela enxerga a oportunidade de resolver um problema pequeno antes que ele vire um grande problema. Você está há 8 anos no mercado? 8 anos. Lembra de algum feedback assim, de cliente que estava, né, nessa situação de estar sufocado e com a ajuda de vocês conseguiu se reinventar? Bastante. Eu ganhei uma vez uma camisa do Palmeiras, autografada, de um cliente que ele devia para a Puma, né? E a Puma é a fornecedora de material esportivo. Exatamente. Ele tinha 3 lojas do Palmeiras, então imagina, se ele não pudesse comprar com a Puma, ele não tinha material para vender. Acabou a loja. E troca de coleção, ninguém quer a camisa antiga. E ele falou, olha, ele devia 300 mil, a gente entrou com o crédito com ele. Esse 300 mil ele pôde pagar em 12 vezes, nós pagamos a Puma à vista, a Puma liberou mais mercadoria, ele girou naquele ano, o Palmeiras foi muito bem, vendeu muita camisa, e ele mandou uma autografada para mim dizendo, olha, se não fosse vocês, talvez eu teria quebrado. É um gesto simples, mas um reconhecimento, né? Total, eu acho que eu como empreendedor, eu falo, todo empreendedor é alguém que teve coragem, ousadia de ousar empreender e eu poder ajudar o devedor naquele momento que ele mais precisa, com certeza para mim é muito gratificante também. Só que 8 anos atrás você não tinha quase 150 colaboradores, né, te ajudando para fazer esse contato B2B com o Brasil inteiro. Qual que foi o pulo do gato, qual que foi o segredo da empresa e a consistência nesses 8 anos para vocês chegarem ao tamanho que vocês têm hoje? Eu digo assim, um negócio que eu sempre utilizei, né, por ser atleta, acho que é disciplina. Então, acho que a disciplina e ter processos muito claros. Eu sempre falo assim, teve alguns momentos da empresa durante esses 8 anos, a gente tem grandes contratos internacionais, né? Como eu mencionei, a Puma, a Fini, e ter isso muito claro, entender assim, ó, crescer é bom, crescer demais faz mal. Então, todo momento a gente cresce e estrutura. Porque se eu só crescer, eu nunca consigo estruturar e aí quando de repente vem lá uma falha de gestão, uma falha de processo, eu não entrego o resultado que o meu cliente espera. Ou eu não consigo olhar no detalhe de cada operação. Então, eu acho que a grande dica que eu dou é essa. Cresçam, é bom, tem que crescer. Empresa que não cresce morre. Mas cresce estrutura. Com responsabilidade, né? Exato. E dentro ainda da tua organização, obviamente, que imagino eu, né, que o treinamento a capacitação seja uma parte muito importante desses contatos, né? O colaborador que entra hoje na Solids, ele tem que, né, saber uma série de regras, de pilares ali de negociação mesmo, para não só conseguir achar uma solução, mas também para convencer quem está
com dinheiro para receber, ele que pode, né, ter uma solução de continuar tendo aquele devedor como um parceiro. Como é que é esse processo de formação de quem entra na Sólidos? É uma linha muito tênue cobrar, né? Porque cobrar já é um ato que a gente fala, já é uma palavra ruim pro cérebro, né? Parece, né? É hostil, cobrar, né? Ninguém gosta de ser cobrado, eu sempre falo isso. Mas a gente fala muito lá em conduzir. Então, eu sou formado em programação neurolinguística e eu gosto muito, porque eu acho que a PNL, ela vem como uma programação para te conduzir o outro lado. Muitas vezes a outra pessoa não está enxergando as possibilidades que ela mesma tem. Então, todo colaborador que ele entra lá, ele passa por uma imersão, né, que são 2 dias inteiros falando só sobre programação neurolinguística, entender assim, como é que funciona o cérebro humano, como é que eu posso disparar um gatilho positivo em você para que você saia do marasmo e tenha uma ação. Então, isso é um treinamento constante, tá? E a gente faz reciclagens. Eu sou um assíduo, né? E às vezes tem dias que a gente passa lá o sábado inteirinho em imersão dentro da empresa falando sobre programação neurolinguística. E eu vou te falar, não é obrigatório ele ir, tá? Mas o pessoal vai, lota, às vezes falta, mas esse treinamento ele tem que ser constante. Lembra assim, uma empresa só cresce quando as pessoas que estão dentro dela, elas crescem. Tem que entender o propósito todo, né? Para entender Quer crescer uma empresa, cria essas empresa, pessoas. Né? Para a gente fechar, a gente abriu esse papo falando basicamente de inadimplência. A gente está falando bastante de empresas, de PJs aqui, mas serve para um todo. Você falou que o Brasil bate recorde. Dá para justificar isso? É falta de educação? É falta de educação financeira? É falta de preparação? É falta de enxergar o desafio, de colocar, né, os pés à frente do que deveria ir? Por que o Brasil é um país tão inadimplente? Isso é um tema bem complexo, eu teria que falar um pouquinho da história, mas assim, vou te falar... Vamos lá, eu estou aí com 37 anos, vamos dizer, quando nós tínhamos lá... quando a gente ficou economicamente ativo, a gente não tinha acesso a crédito. Nós não tínhamos um cartão de crédito na nossa mão. Hoje, se você pegar um jovem de 15, 17 anos, ele tem acesso a crédito. A questão é, ele tem... Às vezes o crédito vem antes da renda, né? Exato. Não tá nem trabalhando. A minha filha tem 10 anos, ela tem um cartão meu que está lá, eu coloco um certo limite, mas ela tem acesso ao crédito, ela pode utilizar. Então, assim, o Brasil ele não era um país com pouco acesso a crédito, tanto para o empresário como para a pessoa física, e ali no meado dos anos 2000, a gente liberou financiamento de carro sem entrada, financiamento de casa, e isso a gente deu crédito sem educação. Então, nós não estávamos preparados. Então, eu vejo que a maioria da inadimplência hoje que a gente tem são bons empreendedores que entendem tecnicamente. Eu vou te dar um exemplo. Talvez essa pessoa que tem uma loja lá de roupa, ela entende muito sobre loja, sobre vender, mas ela entende muito pouco sobre administrar aquilo. Às vezes ela olha um dinheiro no caixa, acha que o dinheiro é dela, ela saca, paga a escola do filho, mas ao mesmo tempo ela tem que pagar o fornecedor daqui a 60 dias, daquele dinheiro que entrou. Mistura tira pessoal com o dinheiro da empresa. Exato, é muito natural eles fazerem isso, tá? Então assim, por quê? Porque educação financeira, eu sempre falo, às vezes o empreendedor ele é muito bom no material de construção, ele entende tudo de construção, mas ele não entende nada de administração, de quantos a pagar, se deu lucro, se não deu lucro, de precificar o próprio produto. Comprei um saco lá da Votorantim a 100, não posso vender a 110, tem imposto, tem funcionário. Então, quando a gente vai para a inadimplência, o Brasil bate recorde hoje, né? Infelizmente, tanto na pessoa física quanto na jurídica, justamente eu acho que falta educação financeira. A gente entrou com o crédito que era algo novo para o capitalismo brasileiro, mas a gente não deu instrução. Então, a gente está caminhando e aprendendo a lidar com o dinheiro e com o crédito. Para diminuir essas ocorrências também, né? E aí também, nesse momento mais delicado, que entram empresas sérias, honestas, capacitadas, como é o caso da Sólidos. Por isso, queria agradecer demais, Tarcísio, né, a sua presença conosco aqui e parabenizar, né, pela tua história de empreendedorismo, né, de trabalho de formiguinha e 8 anos, tá construindo esse belo legado. Muito obrigado. Que bom, eu que agradeço aí, foi um prazer conversar com você. Espero ter agregado em alguma coisa. Com toda certeza. Tarcísio Martins Batista Júnior, o CEO da Sólidos Soluções Financeiras, nosso convidado dessa semana aqui no Empresas e Negócios, que volta na semana que vem. Lembrando, para você que está ouvindo essa entrevista em 95.3 FM nessa manhã de sábado, essa entrevista também fica disponível em vídeo, né, com imagens lá no YouTube, @CBN Joinville. Forte abraço e até semana que vem.